Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre o clima hostil, mais clima hostil dessa vez agora pela turma atleticana, que já estão dando declarações na internet, já estão preparando um clima para lá de hostil para receber o Mengão queridão dia 3 ou dia 10 de novembro, quando serão jogados as finais da Copa do Brasil. Também quero falar com vocês sobre o Corinthians e o Flamengo. Será que o Corinthians finalmente pagou o Flamengo que deve pelo goleiro Hugo? E olha, eu tava conversando com um dirigente do Corinthians que me confidenciou uma situação sensacional com relação ao Clube de Regatas do Flamengo. Também quero falar sobre Valim Vasconcelos, que teve a sua candidatura impugnada e vai dar coletiva amanhã. Eu vou explicar para vocês o horário da coletiva, o que nós vamos aprontar nessa coletiva, enfim. Fica aí para você ficar sabendo de tudo que tá rolando no Mengão queridão. Agora bora rolar a vinhetinha? Então solta a vinheta, produça! Pessoal, e o Rodolfo Landim voltou a falar sobre a renovação do Gabigol, tá? Segundo ele, bom, espera aí que eu vou contar direitinho pra vocês, fica até o final do vídeo, que vocês vão ficar sabedores de tudo que tá acontecendo no Flamengo, inclusive com situação à renovação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que vem sendo titular na equipe do Felipe Luiz, né? Mas será que já tá merecendo uma renovação contratual? Já tem movimentos diferentes? Já é um atleta novo? Ou pelo menos próximo daquele que a gente conheceu? Bom, fiquem aí até o final que a gente vai falar sobre isso, tá? Seguinte, nação, o Atlético Mineiro já está vivendo o clima da final da Copa do Brasil. E olha que hoje os caras vão jogar uma semifinal de Libertadores da América. Mas a torcida atleticana insiste em colocar o seu foco em cima do Flamengo. Gente, eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais, como essa declaração aqui, que chegam a me impressionar. Olha só, nem para a torcida cruzeirense eu vejo os atleticanos postando coisas assim. Espia só, não são adversários, não são rivais, são inimigos. Se tiverem caídos, pisem em cima para ter certeza que morreu. Olha o nível do estresse que o atleticano tem com o rubro-negro. Assim, não é desfazendo do rapaz não, nem do time do Atlético, mas eu não tenho essa sensação que eles têm. Tipo assim, o Flamengo tem 50 milhões de torcedores, o Atlético tem só 8. O Flamengo sempre está disputando títulos de Libertadores da América contra o River, contra o Palmeiras. O Flamengo está sempre disputando o título do Brasileirão contra o Palmeiras. O Flamengo está sempre disputando Copa do Brasil contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio. O Atlético não fede, não cheira na minha vida, é claro. Eu nasci na década de 80, então eu vivi muito a sensação que esse rapazinho está sentindo. Para vocês entenderem, os mais novos, pessoal, na década de 80, o Galo conseguiu formar o melhor esquadrão que já teve na vida. Todos os craques que um dia o Atlético teve na vida jogaram juntos na década de 80. O time do Atlético Mineiro era para ganhar tudo na década de 80, se não fosse o Flamengo. Se não existisse um Flamengo de Zico, Adílio, Nunes, Júnior, Tita, Leandro, esse time do Atlético Mineiro tinha feito história. Mas o Flamengo barrou eles. Em todos os momentos que Flamengo e Atlético Mineiro se esbarraram na década de 80, deu Flamengo. E esse é o motivo da raiva desses caras com a equipe do Flamengo. Eles não têm essa raiva do Cruzeiro, mas do Flamengo os caras têm um pavor terrível. Ganhar do Flamengo para eles é exorcizar um passado que eles nunca vão conseguir fazer diferente do que já foi. O Flamengo vai ser sempre a pedra no sapato dos caras, porque a gente anulou a melhor geração que o Atlético Mineiro teve. Sabe esse Atlético Mineiro que ganhou a Libertadores América? Que tinha Jô, que tinha Ronaldinho Gaúcho, que tinha Bernat, que tinha Hever, que tinha o Vitor. Essa geração, se fizesse um jogo, eles no auge, contra a geração de 81 do Atlético no auge, a geração de 81 golearia a geração campeã da Libertadores da América, só para vocês terem uma ideia. Do time da Libertadores da América, campeão da Libertadores da América, do Atlético, o único jogador que seria titular na geração de 80 do Atlético
é o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo era indecente. Só ele. Ninguém mais do time que foi campeão da Libertadores teria condições de jogar no time do Atlético na década de 80. Assim como nós não temos jogadores de 2019 que seriam titulares na equipe do Flamengo de 81. Não tem, ninguém. Rafinha não seria, Diego Alves não seria, Rodrigo Caio não seria, Mari menos ainda, Felipe Luiz não seria, Gabriel não seria titular, Arrasca não seria, Bruno não seria, Gerson não seria, não tem como. A mesma coisa acontece com os atleticanos também. Só que tem um detalhe, a nossa maior geração foi campeã do mundo. A maior geração deles poderia ter sido, se não fosse um Flamengo no caminho. Então é por isso que eles têm tamanhos problemas com o Flamengo. O Flamengo na vida de um atleticano é como o esqueleto na vida do He-Man. Ou como o Megatron na vida do Optimus Prime. Sempre vai ter um apartamento triplex na cabeça dos atleticanos por conta do Flamengo. Sempre, sempre. Eles vão sempre pensar em nós quando o assunto for títulos de futebol. Por isso dessa raiva toda aqui, tá? E os caras, inclusive, pintaram lá, tudo bonitão. Esse é o corredor que o visitante vai percorrer quando sair do vestiário para encontrar o acesso ao gramado na Arena MRV. Um galo com cara de dopado em tudo quanto é lado. Esse galo que tá aqui abaixo de mim, inclusive, na posição que tá, vocês sabem, não parece estar botando ovo? Ou que estão... Eu sei que galo não bota ovo, mas é porque eu não queria falar o que eu realmente tô pensando que tá na croaca desse galo. Mas não parece que ele tá sofrendo porque tem alguma coisa adentrando a região orificiular dele? Ou entendam como vocês quiserem. Mas eles acham que esse tipo de situação vai criar um clima hostil. Que é esse corredor que vai fazer o Flamengo ficar com medo. Então, é o seguinte, assim, olha, deixa eu mostrar pra vocês o que os nossos jogadores acham sobre clima hostil. Meu capita, fala pra gente, fala. Motivação. Não tem coisa melhor do que você acordar, saber que hoje você vai disputar uma semifinal e você joga pelo Flamengo. Motivação melhor do que isso, eu acho que não tem. E outra coisa, estádio lotado, ambiente hostil, a gente tem isso em todos os nossos jogos no Maracanã. Nosso estádio está sempre cheio, a gente está acostumado. É jogo grande para jogador grande, né? Então vamos ver lá dentro de campo. Caraca, o Gerson cada dia me emociona mais. Então vamos ver lá dentro de campo se essas pinturinhas aí de galo sofrendo com a coaca, se isso assusta alguém. Vamos ver se o Flamengo vai sentir a pressão, o clima hostil na Arena MRV. Não sentimos na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena. Não vamos sentir também na Arena MRV. Eu tenho certeza absoluta que o que acontecer na partida vai ser única e exclusivamente por conta da partida e não por nenhum clima hostil, porque não há clube na América do Sul, aliás, não há clube fora da Europa que jogue para tantos torcedores quanto o Flamengo. Não há clube fora da Europa que sofra tamanha pressão quanto o Flamengo. Não há clube no universo, no planeta e no universo, que não seja tão vigiado quanto o Clube de Regatas do Flamengo. Nesse mesmo horário que eu tô aqui gravando meu vídeo, que vocês estão assistindo o nosso vídeo, acreditem, devem ter centenas de lives falando sobre o Flamengo nesse exato momento. E é por isso, inclusive, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala nas redes sociais. Eu tenho percebido que vários torcedores rubro-negros estão tirando onda com a cera que o Rossi está acostumado a fazer. Isso é coisa do argentino. Eu e a Miriane, a gente fica trocando ideia aqui durante o jogo, depois dos jogos, o dia inteiro. E a Miriane estava falando assim, o argentino é o pai da catimba. A catimba nasceu na Argentina. E o argentino, a Miriane estava falando, e o argentino, quando está na escolinha de futebol, antes dele aprender a bater uma falta, a cobrar um lateral, os caras ensinam a fazer cera, a ser catimbento. Deve ter um momento no treino que o treinador fala, agora nós vamos treinar e ir pra cima do adversário. Aí os jogadores argentinos são obrigados a irem pra cima dos adversários no treino, botar o dedo no nariz, xingar, falar. E aí deve ter um momento no treino que ele treina os goleiros assim, 2 apitos, cera. 1 apito, levanta. 2 apitos, cera. Aí vai lá, pipi, os caras caem e fingem de morto. Aí os caras levantam correndo.
Aí os caras... A catimba é argentina. E o Rossi faz isso muito bem. Gente, teve uma cobrança de tiro de meta do Rossi que ele quase subiu na arquibancada. Ele tomou tanta distância que se ele desse mais 2 passos, ele subia na arquibancada do Corinthians. Aí tacaram nele uma garrafa. Ele viu a garrafa, olhou pro chão e com algum atraso ele botou a mão na cabeça e como se estivesse assustado e foi entregar a garrafa pro árbitro. Só ali foi uns 2 minutos para cobrar esse tiro de meta. Todo mundo faz. Clubes argentinos, clubes brasileiros. O Palmeiras fez isso no Maracanã. Só que o Flamengo é muito visado. E não há discussão. O Flamengo é o clube mais odiado da América do Sul. Ou você ama ou você odeia. Não tem jeito. E os árbitros, gente, eles estão de olho em todas as nossas manifestações nas redes sociais. Então, se a gente ficar falando sobre a cera que o Rossi faz, a arbitragem vai marcar o Rossi. Ah, vai nada, Fabrício. Isso não dá nada. Não dá para os outros clubes. Só existe um Flamengo, parceiro. Então a gente tem que parar de falar nisso. Tem gente colocando vídeo, mostrando e tudo mais na internet. Gente, o Twitter é onde todo mundo tá, é onde todo mundo tá vendo. Não pode, tem que ficar calado, esquece o Rossi. Deixa ele fazer a cera dele. Na época do Diego Alves, teve programa de debate, mesa redonda, falando só do Diego Alves e da cera dele. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, um árbitro já pré-conceituado pelo que tá acontecendo nas redes sociais, com 2, 3 minutos de jogo, dá um amarelo no Rossi. Aí o Rossi não vai poder fazer a cera durante o jogo todo, por conta de já ter tomado amarelo e temer levar o segundo e foi expulso. São raras as vezes que acontece uma expulsão por cera, mas acontecem sim. E contra o Flamengo, patrão, sempre acontece. É contra o Flamengo que esses caras deitam e rolam. Então a gente não pode dar mole. Esquece esse lance de cera do Rossi. Parem de falar isso. A gente sabe que existe, ele faz muito bem, mas não vamos comentar não, para não dar margem para a arbitragem vir para cima da gente, que a gente sabe que a arbitragem sempre vem para cima da gente. Então eu pergunto para vocês, sobre a questão do clima hostil, nossos jogadores estão ou não estão preparados para aguentar o tranco? E sobre a cera do Rossi, não é pior continuar falando? Tem muita gente exaltando, tirando onda, isso é ruim. Da minha opção, isso é ruim, deveríamos parar. Agora, na opinião de vocês, influencia ou não influencia? Coloquem aí nos comentários. Falando em goleiro, bora falar do Hugo Souza, né? Goleiro rubro-negro que está emprestado junto ao Corinthians. Eu já expliquei para vocês a situação do pagamento da multa, o prazo que o Corinthians sempre tem. E acabou a polêmica. O Corinthians pagou mais 500 mil reais de multa pelo goleiro Hugo. Com isso, o Flamengo juntou nos cofres 1,5 milhão de reais pela utilização do Hugo em um jogo do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil. Recentemente, o Marcos Braz chegou até a falar que queria marcar mais alguns amistosos com o Corinthians, só para o Corinthians ficar pagando multa ao Flamengo. Porque não tem para onde correr, não tem para onde escapar. E outra, não existe esse negócio do Corinthians paga do jeito que quer, quando quiser. Não existe isso. Se eles não pagarem na data determinada, acontece multa em cima de multa, juros em cima de juros. Ah, mas e como é que o Corinthians vai comprar o Hugo? Até agora a gente não sabe, eles têm até o dia 30 de novembro para apresentar garantias bancárias para poder comprar parcelado ou até o dia 30 de novembro para pagar o Hugo. E se o Corinthians não fizer nenhuma coisa nem outra, o Flamengo vai vender o Hugo para outro clube porque tá cheio de clube interessado, tá? Mas tá cheio de clube interessado no Hugo pelas boas apresentações que ele vem fazendo no Corinthians. E há clubes que podem pagar um salário tão bom ou melhor quanto o do Corinthians, que o Hugo logicamente não vai recusar. Então essa história que o Corinthians compra do jeito que quiser, paga do jeito que quiser, balela. Até fui procurar informação com um dirigente corintiano que me disse o seguinte: Fabrício, graças a Deus que acabou esse confronto Flamengo com o Corinthians, porque a gente já não suportava mais ter que lidar com o assunto Flamengo. Mas por quê? Porque o Flamengo traz uma mídia muito grande em cima dele. Tudo no Flamengo é discutido. E como a torcida do Flamengo fala muito sobre a questão dos atrasos financeiros do Corinthians, o assunto dívida do Corinthians com o Flamengo e dívida do Corinthians com outras empresas estava prejudicando o Corinthians a conseguir até negociar suas dívidas e a conseguir fechar outros negócios. Porque um clube de futebol, ele não vive só de fechar a contratação de jogadores, não. Ele vive também de fechar outros negócios menores. E com essa exposição do Corinthians que o Flamengo fazia, era uma exposição negativa, estava impedindo o Corinthians de conseguir até andar com a vida dele. Então os caras estão dando graças a Deus de não terem mais que lidar com o Flamengo. E podem ter certeza, pessoal, quando chegar perto do dia 30 de novembro, os caras vão pagar o Hugo de um jeito ou de outro, porque eles não querem mais imbróglio com o Flamengo, porque eles viram
que quando o Flamengo tá na jogada, a mídia vem toda junto. E é impossível a mídia paulista não cobrir aquilo que o Flamengo tá fazendo, porque somos tantos jornalistas rubro-negros que nós fazemos a pauta esportiva do país. Sim, todos nós, eu e todos os outros jornalistas esportivos que cobrem o Flamengo, nós fazemos a pauta do que se fala na mídia esportiva. Não é arrogância nem nada, é porque o clube que a gente cobre, o clube que a gente ama, é imenso. E tudo que se fala dele vai pra mídia principal, não tem como os caras ignorarem, tá? Bom, falando agora sobre eleições no Flamengo, que o couro tá cantando e o bicho tá comendo. Valim Vasconcelos teve a sua candidatura impugnada, já mostrei pra vocês prints aqui no nosso canal, coloquei todos os prints do documento oficial do parecer na minha coluna ontem à noite, lá no jornal O Dia, então todo mundo já tá sabendo por que a candidatura do Valim foi impugnada, beleza? Beleza. Então vamos lá. Diante desse quadro, o Valim vai dar uma coletiva amanhã às 19h30, com transmissão exclusiva aqui do Resenha Rubro-Negra. Fomos convidados pelos coordenadores de campanha do Valim Vasconcelos a participar, inclusive podendo fazer pergunta na coletiva, até que enfim reconheceram o valor dos nossos canais e vão poder até fazer pergunta na coletiva do Valim amanhã. Então todo mundo, a partir das 19 horas amanhã, eu estarei ao vivo já com os bastidores da coletiva do Valim. Mas por que interessa a coletiva do Valim? Porque, gente, eu conversando com os coordenadores de campanha do Valim hoje, eu fiz a pergunta que não quer calar. A possibilidade do Valim se juntar com Dunche ou com o Bap? E a resposta de todos os coordenadores foi não, nenhuma, chance zero. Então, eu fiquei mais intrigado ainda para saber o que vai rolar nessa coletiva do Valim. Porque, confesso, esperava que ele chegasse lá e fosse falar assim, ó, vou me juntar com fulano. Ou, quem sabe, ele se junte com o Maurício Gomes de Matos. Não sei. Eles não são muito próximos assim não, mas quem sabe? Vamos ver, então, o que vai acontecer nessa coletiva do Valim, que vai acontecer amanhã às 19h30. Todo mundo aqui no canal a partir das 19 horas, hein? Bom, e o Landim voltou a falar sobre Gabriel Barbosa e o Gabigol. Como vocês sabem, o contrato do Gabriel expira agora no dia 31 de dezembro e o discurso da diretoria do Flamengo mudou muito. De não vamos renovar para vamos rever a situação. O que o Landim disse foi o seguinte, vou ser bem franco e direto. A proposta está na mesa. Ele, Gabigol, não aceitou essa proposta. Caso a gente continue nessa situação, quando chegar no final do campeonato, a gente vai olhar, rever a situação, discutir com o empresário dele. Nós fizemos uma proposta clara e objetiva, dando um ano de contrato e um valor para ele por esse ano de contrato. Essa proposta ainda não voltou com a aceitação. Ou seja, pessoal, mudou mesmo os parâmetros do Rodolfo Landim e a gente sabe muito bem por quê. Gabriel atrai votos. Colocar o nome do Gabriel agora na parada é trazer para eles votos daqueles associados mais distraídos que ainda acham que o Gabigol é o Gabigol e infelizmente não é Gabigol. Inclusive, os caras estão usando o assunto Gabigol e o assunto estádio para tentarem, para mim, numa jogada até desesperada, vencerem Luiz Eduardo Baptista ou BAP nas eleições. Os caras só falam disso. Quer ver só? Espia só. O BAP ser a favor do estádio não convence, gente. Você, para ser a favor do estádio, você tem que ser coerente, né? A gente sabe muito bem o que foi feito em reuniõezinhas na pérgola da piscina, grupinhos de WhatsApp, reuniões privadas, tentando detonar o projeto do estádio, né? E retiraram da votação minutos antes dela se encerrar. Quem está a favor do estádio não sai da votação. Quem é Flamengo até morrer não sai da votação histórica do nosso estádio. Quem é a favor fica e vota a favor. Foram 602 votos a favor e lá não estavam os apoiadores do BAP. Então, a gente tem que ser coerente. Vamos com a verdade, gente, sem mentira. Esse foi o Rodrigo. Antes tinha sido o Landim. Os caras estão usando o assunto estádio com princípios eleitorais. De novo, prestem atenção no que eu vou falar. Não sou BAP, não sou Dunche, não sou Maurício, que são os três que estão autorizados aí a disputarem a campanha. Não sou nenhum dos três. Mas me dói muito o coração ver que um tema que mexe com o amor da torcida rubro-negra
está sendo utilizado única e exclusivamente com efeitos eleitoreiros. Isso me faz desconfiar que, passando as eleições, que esses caras, se ganharem Dunst e Landim, podem simplesmente encostar o estádio. Porque em todo o tempo, nas duas campanhas do Landim, uma a presidente e uma reeleição do Flamengo, ele jurou de pé junto que não construiria estádio. E agora, para fazer o seu sucessor, ele mudou totalmente de ideia. Quem me garante, então, que depois da eleição, ele também vá cumprir com a história do estádio ou não vão acobertar, renegociar com a Prefeitura do Rio? Eu tenho tanta segurança que eles vão construir o estádio quanto do BAP. Nenhuma. Sacou? Esperança? Muita. Certeza? Nenhuma. Comentem o que vocês acham dessa válvula de escape de Landim e de Dunst a respeito da eleição, usando o estádio como maneira de manipular a opinião rubro-negra. Curta, comenta, compartilha. Se der para se inscrever, se inscreve. Se não quiser se inscrever também, eu vou ficar só triste. Mas você é sempre muito bem-vindo no nosso canal. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.